O tamanduá sonha com um bicho de orelhas compridas. O coelho sonha com um bicho que tem o nariz em forma de tromba. O elefante sonha com um bicho que fica mergulhado com as orelhas, os olhos e o nariz fora d'água. O hipopótamo sonha com um bicho de pescoço comprido. A girafa sonha com um bicho que só tem 2 patas e 2 dedos em cada uma. O avestruz sonha com um bicho que tem uma bolsa na barriga. O canguru sonha com um bicho com uma boca em forma de tromba. A anta sonha com um bicho cascudo. O tatu sonha com um bicho de língua comprida. E o tamanduá também é um sonho. E a criança? Com que ela sonha? Meu sonho é ser jogador de futebol, chefe de cozinha, bailarina, cientista. Meu sonho é ser astronauta. A escola é o espaço onde a criança realiza o percurso rumo a esses sonhos. Um percurso feito por etapas e conquistas importantes que chamamos de marcos de desenvolvimento da aprendizagem. Os marcos de desenvolvimento são conquistas fundamentais da trajetória escolar do estudante, pelas quais é preciso passar para seguir adiante com sucesso. Por exemplo, para ler esse texto de forma adequada, a criança precisa ter consolidado habilidades e competências relacionadas ao primeiro marco de desenvolvimento de língua portuguesa. Ele se dá no 3º ano do ensino fundamental e diz respeito à alfabetização inicial. Ainda temos outros 2 marcos no ensino fundamental, que ocorrem no final do 5º e 8º anos, e um 4º marco no ensino médio. Neste vídeo, vamos nos concentrar no primeiro marco. Para entendermos melhor os marcos de desenvolvimento de língua portuguesa da primeira etapa do ensino fundamental, precisamos compreender a proposta da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. A BNCC parte do princípio de que o ensino de língua portuguesa deve considerar a formação de cidadãos capazes de participar de diferentes situações sociais de forma crítica e efetiva. Isso envolve, além da aprendizagem da leitura e da escrita, o desenvolvimento da capacidade de compreender e aplicar conhecimentos relacionados à língua e às práticas de linguagem. Para isso, é necessário que os estudantes consigam ler e compreender diferentes textos em contextos diversos. Esses textos, com o avançar dos anos de escolaridade, vão se tornando cada vez mais complexos e exigindo o desenvolvimento de habilidades também mais sofisticadas. Dessa forma, a BNCC apresenta de maneira progressiva as habilidades essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica. Desde a educação infantil, as práticas de leitura são essenciais para o desenvolvimento dessas habilidades. Nessa primeira etapa, para a criança pequena, por meio dos campos da experiência, a oralidade é a principal manifestação. 2 dedos em cada um. Já ao longo do fundamental e do médio, o ensino da língua portuguesa se estrutura por meio dos campos de atuação nos quais os textos circulam. Esses campos de atuação, associados às práticas de linguagem, organizam-se de maneira progressiva, sendo o texto objeto central do trabalho com a língua portuguesa ao longo da educação básica. Sabemos que diferentes textos exigem diferentes esforços de leitura e que uma mesma habilidade pode ser mobilizada por meio de diferentes níveis de complexidade a depender do texto utilizado. Portanto, o desenvolvimento das habilidades de leitura está relacionado à tipologia, ao gênero textual, à temática abordada e, consequentemente, aos recursos linguísticos utilizados na composição desse texto. Por isso, enquanto o estudante avança em seu processo de escolarização, é fundamental o contato com os diferentes gêneros textuais, ampliando o seu repertório de leitura e a sua capacidade de compreender aquilo que lê. Conforme já destacamos, ao longo da trajetória escolar, alguns marcos de desenvolvimento foram estabelecidos, demarcando as habilidades essenciais que os estudantes precisam desenvolver para que possam prosseguir com sucesso em seus estudos.
A consolidação de habilidades mais básicas cria as condições necessárias para novas aprendizagens. Por sua vez, essas novas aprendizagens levam ao desenvolvimento de outras ainda mais complexas. São 4 os marcos de desenvolvimento para a língua portuguesa, considerando os eixos leitura, escrita e oralidade, mobilizados pelas habilidades de análise linguística. Isso porque a BNCC propõe que o eixo de análise linguística seja transversal aos outros 3. Vamos conhecer o primeiro, que ocorre na primeira etapa do ensino fundamental. O primeiro marco de desenvolvimento de língua portuguesa diz respeito, principalmente, ao desenvolvimento de habilidades de leitura, escrita e oralidade relacionadas à alfabetização inicial. Essa conquista deve ocorrer até o final do 3º ano do ensino fundamental. A expectativa para esse marco é de que os estudantes leiam e compreendam textos curtos e simples, podendo ser compostos por coordenação. São textos como Dos Bichos que Sonham, lido logo no início deste vídeo. É importante também que esses textos abordem temas relacionados à vida cotidiana e possuam linguagem menos formal. Bilhetes, convites, receitas culinárias, fábulas, poemas e também contos mais simples são exemplos de gêneros pertencentes a esse marco. Em relação à fluência em leitura, espera-se que os estudantes sejam capazes de ler em voz alta com acurácia, ou seja, com precisão, sem errar as palavras à medida que leem e com entonação adequada. Quanto à escrita, os estudantes, com mediação da professora e do professor, devem ser capazes já de produzir textos do campo da vida cotidiana, como aqueles já citados como exemplos desse marco, com propósitos comunicativos bem definidos, além de narrativas curtas. Para que as crianças desenvolvam as habilidades previstas para o primeiro marco de desenvolvimento, a professora ou professor precisa mediar a relação entre os estudantes e os textos. Por isso, é fundamental proporcionar oportunidades de leitura de diferentes gêneros, adequados à etapa de escolaridade para ampliar o desenvolvimento linguístico e potencializar a imaginação. Pensando nisso, uma estratégia seria a criação de uma biblioteca na sala de aula. O acesso a livros em momentos variados e orientados costuma trazer grandes contribuições à alfabetização inicial e à formação de estudantes leitores. Caso queira orientações mais detalhadas sobre como desenvolver uma prática como essa, não deixe de acessar o material correspondente nesta página da plataforma. As avaliações diagnósticas e formativas, elas permitem acompanhar a aprendizagem dos estudantes de acordo com a etapa da escolaridade na qual eles se encontram. O primeiro marco pode ser avaliado em itens como este aqui, em que a criança precisa ser capaz de ler um texto e identificar o assunto abordado. Essa habilidade, identificar, reconhecer um assunto de um texto, é extremamente importante no processo de alfabetização, que compõe o primeiro marco de desenvolvimento da língua portuguesa que acabamos de apresentar. Neste item, foi utilizado um texto curto, com estrutura simples, composto por 2 períodos formados por coordenação, e essa relação é uma relação de acréscimo marcada pela conjunção e, muito comum na linguagem oral, muito comum na linguagem cotidiana. A linguagem, o vocabulário utilizado também é bastante simples e pode ser considerado familiar ao contexto escolar dos estudantes a quem o item se destina. E para resolver esse item, um ponto fundamental a se considerar é que os estudantes precisam ter consolidado as habilidades relacionadas à aprendizagem do sistema alfabético, ou seja, as habilidades relacionadas ao processo de alfabetização inicial, para que agora eles sejam capazes de mobilizar estratégias cognitivas para compreender o texto, para reconhecer o assunto do texto. E nesse caso, o assunto já se inicia logo no início com a expressão o médico veterinário,
e retomado no segundo parágrafo com a palavra veterinário. Assim, o estudante precisa ler o texto como um todo para perceber sobre o que o texto fala, que é identificar que o assunto abordado é o médico veterinário, o que está colocado na alternativa C. As demais alternativas trazem aspectos relacionados ao veterinário, relacionados à caracterização da profissão de ser médico veterinário, o que contribui para compor o texto, mas que não são, portanto, o assunto desse texto. Quando avaliamos com base nos marcos de desenvolvimento, estamos acompanhando a progressão da aprendizagem ao longo da educação básica. Esse é um trabalho que permite que a gente identifique as defasagens dos nossos estudantes e que a gente possa, então, corrigi-las a tempo. Nessa plataforma, as avaliações do programa Brasil da Escola, aquelas voltadas para os anos finais do ensino fundamental, elas têm justamente os marcos de desenvolvimento como foco. Com os resultados, a gente consegue identificar quais estudantes ainda não alcançaram determinados marcos e assim organizar e implementar as atividades de acompanhamento personalizado na nossa escola, baseada nessas defasagens que eles têm em comum. Esperamos que este vídeo tenha ajudado vocês. Caso ainda sintam necessidade de se aprofundar neste assunto, acesse o texto completo de cada marco, disponível nesta página, junto a outros materiais de apoio. Bom trabalho!